Bem-vindos aos bastidores da cenografia e hoje eu vou falar um pouco sobre cenografia, cenotecnia e a direção de arte. O trabalho do diretor de arte ele está intrinsecamente ligado à dramaturgia e à história que vai ser contada. Então, essas definições elas vão se dando ao longo do processo conforme você vai lendo, analisando o roteiro, porque tudo começa lá no roteiro. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, vou mostrar agora um gráfico, só para vocês entenderem como acontece o processo de criação. Então, aqui nós temos a análise, a pesquisa, o desenvolvimento, o planejamento. E aqui na análise técnica, então, como eu disse, eu vou descobrindo o tempo, o dia, a noite, as locações, os cenários, o clima e os efeitos no filme. E aqui eu queria mostrar nesse slide que a gente usa muito as maquetes em 3D. Por quê? Porque isso é muito bacana, onde a gente chega assim num resultado muito próximo daquilo que foi imaginado, mas com aquela precisão dos volumes, das proporções, das lentes, dos enquadramentos. Depois de falar do diretor de arte, eu vou continuar falando sobre a cenografia e a cenotecnia, porque quando estamos falando de cenotecnia, estamos falando de lá onde começa o trabalho de cenografia. Então nós vamos conhecer um pouco sobre o cenotécnico, o que é ser cenotécnico. Eu sou o Roberto Inácio Marmelo, cenotécnico. O que é ser um cenotécnico? O cenotécnico é um profissional que realiza o que é criado pelo diretor de arte e desenhado pelo cenógrafo. Então nós realizamos isso em quê? Em construções de cenografias para fazer isso acontecer realmente. Agora, para isso, nós recebemos plantas que vêm desenhadas pelo o cenógrafo, que é acompanhado pelo diretor de arte, que brifa toda a parte do interesse do que vai ser construído e dali desenvolve a construção do que é proposto. Isso com medidas de segurança, para se for uma construção para ter uma firmeza, para não cair sobre 2 andares, tem toda uma estrutura técnica de construir com condições de segurança, porque afinal de contas o que vai acontecer dentro do cenário? Atores, figurantes, diretores e nós próprios os técnicos. Eu queria mostrar um trabalho de cenografia e cenotecnia no início da minha carreira, no filme Memórias do Cárcere, e eu encontrei alguns registros. Nós estamos vendo aqui o cenotécnico Adílio Atos, com quem eu trabalhei muitos anos, e se hoje eu tenho um diálogo confortável com o cenógrafo e o cenotécnico, foi por conta da minha formação inicial montando cenários. Aqui nessa foto, acho que foi nos anos 83 que nós construímos então esse barco e nós usamos um ferro metalon para fazer as estruturas de cenografia. E na época não tinha serralheiro especializado na nossa área. Então esse pessoal começou a soldar sem entender bem o que estava fazendo, como é que esse porão de barco ia funcionar, se movimentar com água e com pessoas, né? Eu considero essa construção movida por um motor hidráulico um feito. E também a produção que bancou a ideia. Ainda no mesmo filme, nós construímos esse vagão e colocamos sobre uma plataforma de trem para obter a passagem das paisagens pelas janelas enquanto o trem movia.
de... Inventando moda aqui. Inventando moda? Uhum. Mas é para isso que serve, né? Esse galpão é pra gente inventar moda. O que é isso? Isso é do Érico. Tá Fazendo junto. essas mesinhas resinadas. Olha. Eu vou polir para isso aqui ficar transparente. Não, mas já tá transparente. Mas fica mais, o fundo não tá. Fica mais? Tá cru ainda. Ah. Fica mais transparente. E essa borda, como é que você solucionou a borda? Para ele ficar assim, eu faço a forma. Ah, você encaixou ele dentro de uma forma. Eu jogo dentro da forma e agora é o processo de para lixar e polir, para tirar esses erros, tá vendo? E ficar espelhado. Vai ficar bom. Essa aqui algumas eu usei, outras não. Agora eu vou usar para lixar e dar o... Então eu gostei dessa invenção aqui também. Bom, temos aqui vários tipos de grampo, né? São grampos sargento, é isso? Isso. Esse aqui é tubular, você estava me explicando. Ele vem separado, quando você compra ele só vem essas duas peças, essa aqui e essa de cima. Aí você coloca o tamanho que você quer. Aqui, ó. Então vem essa peça e essa. Isso aqui você compra separado. Arroz que você tem que mandar levar no torneiro para poder fazer também. E as tuas aulas de carpintaria, como é que estão? Tô dando aula online. Online? Online. Todas as aulas. Como é que a pessoa aprende online a cortar uma madeira, hein? Não, a gente está dando só a teoria. Agora só a teoria. E agora a gente torcendo para essa vacina sair, a gente vai fazer o prático, né? Ah, ótimo. E se você não souber tratar a madeira antes de colocar a resina, você não chega nesse resultado. E fora que ela pode descolar também. E se dá bolha, amigo? Chora. Aí já era, né? Ele está preparando uma pintura. Aqui o Vandir. Oba, tudo bem, Vandir? Está unindo uma tapadeira, colocando uma labaça. Para evitar de balançar, né? É isso. Vou mostrar para vocês agora algumas máquinas. E aí vocês vão entender que esse processo é muito técnico. Precisamos de gente nessa área, gente especializada. Se você passar, mas você vai ver se ela tá pra frente, se ela tá pra trás. Pra cá, ela vai até a hora que ela vai te furar. Tá tudo isso, histórica ferramenta do Adílio. Materialzinho aqui de EPI, de segurança. Isso. Os alunos entenderem como funciona. Não deixa bater no paralelo.
Mas é uma tapadeirinha rosa, vocês estão dando acabamento nela, né? Isso é uma base rosa. E aquilo ali é o que você preparou ali? Essa aqui é um simulado de uma janela do avião. Alicates tem aqui universal, de bico, corte, aliás, e de bico. Também é fundamental ter o nível. O cenógrafo, ele tem uma atuação assim muito próxima do diretor de arte, transpondo os conceitos, propondo soluções e desenhando as plantas técnicas. O cenógrafo acompanha toda a construção da cenografia. E antigamente, o cenógrafo ele era o diretor de arte. Mas com a necessidade de uma nova visão, com o olhar da câmera, toda essa evolução técnica, começa a aparecer o diretor de arte conceituando a estética do filme. Vou botar aqui, mas eu vou botar aqui. Não, Só a explicação, vou botar aqui, para poder ficar cortando quando chegar aqui, tá bom? Tá ok. E aí eu vou fazendo aqui. Quando eu chegar aqui eu me corto. Tá. Sacou? Pra não ficar já com a mão aqui. Porque o certo é você faz isso, ó. Você vem assim, Isso. né? Então o que vai acontecer? Pra não perder o ritmo, vou deixar a mão, meu dedinho aqui. Sacou? Aqui. Sim, Aí eu venho com ele. Quando ele chegar aqui, você joga. tá bem. Tá bom? Então vambora? Segurar o... Então vambora. Pode avisar. Vai. O aderecista, por definição, é aquele que monta, transforma ou duplica objetos, utilizando-se de técnicas artesanais, cinematográficas e de indumentária, seguindo a orientação do diretor de arte, do cenógrafo ou do figurinista. Esses adereços vão desde esculturas a objetos de época e, falando de habilidade, algumas vezes esses adereços trabalham com efeitos mecânicos. Pode ser a boca de um jacaré que morde alguém, pode ser um peixe que está nadando. Aqui na foto a gente está vendo um cactus, uma pedra falsa, uma lança de borracha. E ele também produz. Temos aqui um trabalho que foi bem divertido, que envolveu figurino, maquiagem, cabelo, cenografia, adereços, produção de arte, produção de objetos, produção de animais e pós-produção. Aqui teve, ó, até cabeleireiro e figurino para lhamas. Então eu vou
comentar essa produção que foi muito rica na inter-relação entre os departamentos. Mas tem algo diferente? Diferente? Não sei, parece que tá mudando. O quê? O sabor. Verdade! O morango virou hortelã! Muito louco. Eu estou mostrando aqui uma prancha de ilustração de um dos cenários do filme. Aqui na etapa seguinte é o momento da construção. Nós entregamos a planta para o nosso cenotécnico, que então construiu o cenário projetado conforme nós vimos na ilustração. E podemos observar que tem a indicação das texturas e das cores a serem aplicadas no cenário. Enquanto o cenotécnico constrói, a produção de arte já está no encalço do mobiliário, dos objetos selecionados, e a produção de objetos já está em campo para trazer esses materiais. Como vemos na foto, a equipe de cenotecnia está construindo os cenários e, como eram vários cenários dentro do mesmo estúdio, foi feita uma planta de localização para posicionar os cenários e agilizar os movimentos de câmera que foram pré-definidos nos planos do storyboard. E, é claro, tudo combinado com o diretor e o diretor de fotografia. Então, o cenário está montado, é o momento do pré-light, onde todo mundo trabalha junto no set, nos ajustes e afinando a luz. Isso aqui é muito engraçado, pois o nosso aderecista fez uma lhama falsa de tamanho real, porque o animal não aguenta muito tempo o peso de uma pessoa. E nessa foto estamos vendo o dia da filmagem e o ensaio da cena com a lhama falsa e os dublês. Aqui aparece o contra-regra, uma função que exige habilidade. Ele pendura quadros, faz amarrações, esconde fios, aplica adesivos e até cuida de lhama. Aquelas hastes pretinhas que estão próximas das patas da lhama. Ali eu estou revelando uma estrutura que nós construímos para o ator sentar, aliviando o peso dele, né, de cima do animal. Isso aí é o seguinte. Nós usamos o recurso do chroma para inserir essa imagem de geleira. Então, tivemos que realizar vários estudos de proporção da nossa ilha de gelo e dos personagens a serem inseridos na pós-produção. Bom, aqui eu acho que ficou assim, né, nos objetos, ficou bem evidenciado que esses objetos e esse mobiliário, o cenário, enfim, e a produção gráfica também, que se tratava de um conceito de um salão de cabeleireiro bem popular. E eu queria falar da coordenação de arte, porque a coordenação ela é uma ferramenta muito importante, ela é o braço executivo da direção de arte. A coordenação ela atua na logística, no administrativo e financeiro, dando suporte, né, a todas as necessidades técnicas das áreas do departamento. Para a gente chegar a esse resultado do set, foram feitas inúmeras visitas de locação a hospitais, centros cirúrgicos, salas de partos e, no final, nós optamos por criar um centro cirúrgico num hospital desativado, onde nós pudemos trabalhar a cenografia, os objetos e as cores a essa cena. Então, e para a realização dessa cena,
nós tivemos a consultoria especializada em materiais e equipamentos hospitalares. E então, assim, tivemos também a consultoria, né, para instruir o elenco nos procedimentos de um parto normal. Então, aqui tem uma foto que mostra a dramaticidade da cena, iluminando a área de interesse, né, esse centro de interesse, através desse jogo do claro e escuro. E a cor do cenário, ela foi escolhida em função da fotografia. Oi, Marmelo, eu dei um passeio na sua oficina. Sim. E eu vi um pessoal trabalhando ali na serra, na serra de corte, na solda, fazendo várias atividades ali com a tupia também. Enfim, mas eu não vi nenhuma mulher. Pois é, né? Interessante. O que acontece? Aqui nós ministramos uns cursinhos para um grupo até de universitários, que eles querem fazer um estágio de oficina, que é na universidade, pelo que eu entendi, é mais a teórica. Não tem um lugar prático para fazer a dimensão de uma oficina de cenografia que nós temos aqui. E tem vindo muitas meninas. Inclusive, elas ficam interessadas em usar a ferramenta de construção, não só a parte de desenvolvimento do cenário, das plantas, mais parte teórica, assim, a parte prática. E na nossa área, tem pouquíssimas mulheres que trabalham na cenografia. Aliás, na carpintaria mesmo de construção, são pouquíssimas. Uma pessoa que eu conheço, que está me entrevistando, a Emily, eu sei que ela também, além de ser uma boa pintora de arte, ela também faz cenotécnica e é uma diretora de arte que nós conhecemos aí. Mas eu gostaria muito que os jovens, as meninas, se interessassem. Mas é pesado. Se fosse pesado, não existia mulheres pedreiras, não existia mulheres mecânicas que desmontam um automóvel, que suja a mão de graxa. Por que não na cenografia? Não é tão pesado. É serra, é martelo, é um serrote. Não é tão pesado assim. Seria ótimo. É uma arte gostosa de desenvolver. É uma profissão linda. Mestre Mazinho, um dia eu precisava de um telão, e aí eu falei, eu queria pintar o telão e tal, e ele disse assim, isto não é para mulheres. Como assim não é para mulheres? Né? Mas na verdade, quem me incentivou então muito por conta disso foi o próprio Adílio. Ele disse assim, não, pode deixar. Não é questão de ser mulher ou não ser mulher, é porque de fato é pesado, mas eu vou te ensinar a carregar um balde de 18 litros. Eu vou te ensinar a carregar uma tapadeira, porque não é questão de força, é questão de jeito. Exatamente, com certeza. Né? Se for falar em peso, imagina a pessoa falar, uma pedreira que trabalha na construção civil. Poxa, a cenotécnica é muito mais leve. Não é isso? É. E tem que ter o dom da arte, tem que ter vontade. Se tiver isso aí... Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Andrades,
E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com a cenotécnica e a carpintaria. Como foi para mim inovador ter aulas com o mestre Adílio e conhecer esse meio da carpintaria, como funciona essa parte mais pesada, que exige muito mais que o esforço físico, mas também exige criatividade, exige gostar e querer entender, né, se aprofundar. Então, para mim, foi um privilégio ter tido os conhecimentos do mestre Adílio à disposição, e foi muito generoso da parte dele, né, mostrar pra gente, os alunos, como funciona esse meio, né, e como pode ser tão criativo e como pode ser inovador também. Na verdade, libertador seria a palavra para mim, porque você meio que sai um pouco do preconceito do pesado somente. Então, assim, adicionou muito nos meus processos profissionais, e então só posso agradecer e esperar que outras mulheres também possam ter a oportunidade de conhecer e trabalhar nesse meio que realmente é um pouco mais masculino, né? Então, assim, só tenho a agradecer ao mestre Adílio e a Emily também, que aprendi muito com ela, que gosta de meter a mão na massa, e eu também gosto de fazer isso. Obrigado. E é um simples relato só. Então, olá, meu nome é Silvana. Estou fazendo agora esse trabalho que apareceu, mas eu já venho trabalhando há muitos anos, fazendo cursos regulares de oficinas de marcenaria, cenografia, teatro, várias coisas. E nesses cursos que eu fiz me deu a oportunidade para hoje pegar trabalhos, né, de diversas áreas. Agora estou pegando essa parte de adereços, e o pessoal todo é que me acolheu, os profissionais, e acolhem outras pessoas também, como o Samuel, né, Samuel? Oi, Samuel. Também começou aqui. Já estou podendo atuar em várias áreas, e é isso, é o que a gente precisa. Novos profissionais, novos projetos, e viva o armazém. Vamos agora passar as nossas considerações finais sobre os bastidores da cenografia. O figurino, ele faz parte desse universo da cena, todo esse universo visual que é composto. O cabelo, ele pode ter, assim, vários estilos, como eu disse, várias épocas, né? Mas está sempre atrelado, a maquiagem, está tudo atrelado ao figurino. Aqui nessa foto, eu estou até mostrando que nós temos maquiadores de caracterização, criam falsos narizes, aplicam próteses, tatuagens, e às vezes até tem umas maquiagens que levam horas para serem realizadas. Então aqui eu estou mostrando um figurino de época, só para ilustrar um comentário que eu queria falar, é que um figurino pode ser uma área muito grande num filme, principalmente se for um filme de época. Pode até envolver a fabricação de tecidos, tingimentos especiais, criação de calçados e criação de adereços como anáguas, colares, chapéus. Minha mãe. Não abri a mão de um agito por nada. Mas como é que a minha tataravó se virar? Vai demorar? É o trabalho do artista gráfico, que está presente nas logomarcas imaginárias que são aplicadas a objetos de cena e objetos de uso dos personagens também, porque nem sempre nós podemos usar as marcas reais e às vezes nós também precisamos interferir na paisagem. O artista gráfico, ele cria painéis, reproduções de obras de arte, ele cria a identidade visual e desenvolve graficamente
todas as peças necessárias para a composição dos cenários e dos ambientes. Precisa conhecer a escala RGB, a escala CMYK. A escala CMYK ela é então utilizada para impressão. Ela representa as cores físicas, os pigmentos. Ela é composta pelas cores primárias, CMYK quer dizer cian, magenta, yellow e black. Aqui nesse slide, a cor pode ser representada utilizando-se um círculo cromático. É uma maneira de representar o espectro visível de forma circular. As cores são arrumadas em sequência, numa circunferência, na ordem da frequência espectral. Então, esse círculo ele é muito útil porque aqui a gente tem uma combinação de cores. E do lado direito, uma escala Pantone, que ela é muito utilizada pelos diretores de arte, pelos cenógrafos, enfim, é um sistema que é utilizado em diversas indústrias, como a indústria gráfica, a têxtil, a de tintas e de plásticos. Na verdade, a escala Pantone ela é uma tabela que mostra as diversas cores com uma numeração específica que serve como uma referência para o impressor. E dessa forma, a gente consegue uma cor pura, sem variação de tons. Então aqui nós temos, nesse gráfico, representadas umas formas de você utilizar as cores. Você vê aqui que tem várias combinações, né? Como nós vemos, nós temos as cores complementares, as análogas, né? São aquelas que são sempre em três, assim, são sempre pertinho uma das outras. Temos uma triangulação, são maneiras que podem ser muito úteis de você usar essas combinações. Da mesma forma, né, que viu ali naquele círculo cromático, esse sistema ele é um pouco mais simples. Para imprimir e equilibrar o que seria branco numa sala de aula, junto com o fotógrafo e vários testes que nós fizemos, nós chegamos à conclusão que seria necessário trabalhar a intensidade do cinza para o resultado do branco ideal da fotografia. Então aqui nós trabalhamos a escala de cinzas. De arte, ele usa assim vários aplicativos. Hoje em dia esses aplicativos eles nos auxiliam muito marcar enquadramento. O fotógrafo usa muito aqueles aplicativos para saber a posição do sol, da luz, né? É muito útil, principalmente quando você vai fazer uma visita de locação. Lembrei, né, vendo essas fotos que eu achei lá nos meus alfarrábios. Eu trouxe esses arquivos de 2016 e aí eu encontrei, né, o Antônio Luiz. Eu ia falar de texturas, né, mas eu me lembrei desse saudoso fotógrafo e queria fazer uma homenagem a ele e a todos aqueles que foram embora, né, por conta da Covid. Esse foi o último trabalho que eu fiz com ele. E luz para você, né, Antônio Luiz? Essa foto assim já fala por si própria dessas texturas, onde também nesse filme Missão 115, que é eu fiz uma reconstituição de época, havia também esse clima, né, da contar uma curiosidade. Vamos agora passar as nossas considerações finais sobre os bastidores da cenografia.
que digital avança a passos largos com as novas tecnologias aplicadas na indústria, nos meios de comunicação, nas novas mídias, onde o audiovisual está cada vez mais inserido e mais presente no nosso cotidiano, nos nossos celulares, tablets, computadores e a internet conectando a gente cada vez mais. A nuvem é o nosso cofre de informações, navegamos em espaços tridimensionais com a realidade virtual, os algoritmos calculam todo tipo de movimento. Acredito que essas novas tecnologias que já oferecem ferramentas e novos materiais vão facilitar as nossas vidas com resultados surpreendentes, além da velocidade na produção de conteúdos. Essa revolução está na educação à distância, nos games que se tornaram cyberesportes. E toda essa revolução ela continua na plataforma de streaming, nas novas técnicas digitais, na computação gráfica e sempre abrindo novos mercados de trabalho. Tudo isso se tornou presente em nossas vidas e o nosso comportamento mudou, e essa pandemia me ensinou que nós precisamos de menos coisas materiais para viver e de mais coisas essenciais. E o audiovisual, com seus novos conteúdos, é uma delas. Então, o diretor de arte, ele vai passar para a sua equipe todo esse conceito, ele vai conversar com o seu cenógrafo, e o cenógrafo vai conversar com o cenotécnico para poder realizar esse trabalho. Então, é a base de tudo que está ali na cenotecnia, seja para cinema, seja para teatro. Aprender a construção de um cenário é muito emocionante. Então, quando nós estamos falando de cenotecnia e cenografia, falamos de cenotécnico e de cenógrafo. Falando de cenotecnia, já estamos falando do cenotécnico com as suas oficinas e as equipes, porque a cenotecnia ela é a ponta lá onde começa o trabalho. Até a próxima conversa sobre bastidores da cenografia.